Os próprios alicerces da terra pareciam gemer e se dobrar sob um peso invisível. Sob um céu sufocado e coberto de cinzas, fileiras de casas antes sólidas estavam reduzidas a ruínas tortas e esqueléticas, enquanto monstros grotescos vagavam entre os destroços destruídos, seus rosnados gutural ecoando por toda a desolação. Um olho colossal e sem pálpebras rasgou o tecido dos céus escurecidos, voando com uma liberdade assustadora e predatória. Bem diante de Lucien estava um verdadeiro pesadelo em carne e osso, uma centopeia gigantesca de 3 olhos, cuja boca era cercada por uma massa de tentáculos grossos e retorcidos que se agitavam sem parar. Os olhos de Lucien se acenderam com uma fúria feroz e incandescente enquanto uma força primordial adormecida despertava das profundezas de sua alma. Protegendo o rosto com as mãos, um sorriso sombrio e sinistro surgiu em seus lábios. Ele era um viajante que descia as ruínas do futuro, herdando a essência refinada de 10.000 anos de artes marciais para acender as chamas do presente e enfrentar o apocalipse que se aproximava. Preparem-se para a emocionante história de Ray Marshall, 10,000 Years into the Future. 10.000 anos se passaram, mas aqui está Lucien, tirando um cochilo bem no meio da aula. De repente, uma voz alta e autoritária quebrou seu sono, repetindo seu nome como se fosse um martelo batendo sem parar: Lucien. 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 Lucien acordou meio atordoado, com a mente ainda nublada pelas sombras do pesadelo vívido que tinha acabado de ter. Ele olhou ao redor, confuso, murmurando: Hã? O que está acontecendo? Lá na frente da sala, o professor bateu a mão com força na mesa, fazendo um estalo alto, com o rosto vermelho de raiva. Lucien. Você dormiu a aula inteira de novo. Os alunos ao redor começaram a rir e cochichar entre si. Acima dele, o professor rangeu os dentes de frustração, com a voz carregada de desprezo acadêmico. Olha bem para você. Faltam menos de 200 dias para o exame de ingresso na faculdade, e em vez de dedicar cada segundo aos estudos, você escolhe desperdiçar a vida dormindo. Nesse ritmo, depois de se formar ninguém nem vai te contratar para carregar saco de cimento. Você ao menos tem o mínimo de Bland Energy exigido para trabalho braçal. Lucien franziu a testa, tentando clarear a cabeça enquanto gaguejava para responder. É 0,8, senhor, conseguiu dizer. O professor o interrompeu na mesma hora, levantando a voz com incredulidade. Exatamente. 0,8. E você pelo menos já alcançou esse nível ridiculamente baixo? Uma onda de risadas zombeteiras explodiu entre os alunos das fileiras próximas. Um aluno virou para trás com um sorriso debochado, olhando Lucien de cima a baixo. Professor, não pressione ele tanto assim. Melhor deixar ele continuar sonhando. Outro colega entrou na conversa com um sorriso cruel. Isso mesmo. A Bland Energy dele é um patético 0,7. Com um talento desse, o que mais ele pode fazer além de dormir a vida toda? O professor ficou no pódio e balançou a cabeça, com uma expressão de total decepção e cansaço. Sem esperança, você realmente não tem salvação. Nesse momento, o toque agudo do sinal anunciou o fim do dia, e os alunos imediatamente começaram a juntar suas coisas e sair da sala como uma onda. Liu Qin, um dos poucos amigos de verdade de Lucien, virou-se com uma expressão alegre e compreensiva. Ele deu um tapinha no ombro de Lucien e brincou. Seng, foi outro daqueles pesadelos épicos? Parecia que você estava lutando uma guerra enquanto dormia. Lucien soltou um longo suspiro cansado, com as imagens perturbadoras daquele futuro devastado ainda presas em sua memória. Ele esfregou as têmporas, tentando afastar a sensação da terra tremendo e do monstro de 3 olhos. Era sempre a mesma visão assustadora, um cenário apocalíptico e estéril, onde a civilização tinha sido reduzida a escombros, sem nenhum sinal de vida humana, apenas monstros predadores vagando por toda parte. Ao pensar nesse sonho recorrente, o rosto de Lucien ficou ainda mais cansado. Nem fala disso, Kimin. Esse sonho drena completamente minha energia mental. Acho até que ele faz minha Bland Energy cair um 0,02. Depois tenho que tomar um monte de tônicos e treinar por semanas só para recuperar isso. É uma maldição. Liu Qin deu de ombros,
tentando consolá-lo. Relaxa, cara. Sua Bland Energy não é muito menor que a minha. A gente é só gente comum mesmo, deixa salvar o mundo para os gênios. Aliás, bora pro Cyber Café hoje. Lu Seng balançou as mãos rapidamente recusando. Não, hoje eu realmente não tô com clima. Eu vou direto para casa, insistiu Lu Seng. Liu Qimin ergueu a sobrancelha, surpreso. Ir para casa tão cedo? Isso não parece nada com você. Vamos lá, hoje eu pago as bebidas e as horas do computador, é por minha conta. Mesmo com oferta tentadora, Lu Seng balançou a cabeça com firmeza. Sério, não dá. Quero chegar em casa e tentar dormir direito pelo menos uma vez. Nesse momento, outro aluno na porta da sala gritou, Liu Qimin. Vai pro café ou não? Tô indo, tô indo. Liu Qimin respondeu, acenando o braço gordinho no ar. Ele virou de volta para Lu Seng com uma expressão de arrependimento sincero. Então tá, a gente se vê depois. Não deixe os monstros te pegarem. Lu Seng acenou fraco. Até mais. Tchau. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas a caminho de casa, Lu Seng levantou a mão para cobrir o rosto, protegendo os olhos do sol se pondo e do barulho da cidade. Mal posso acreditar que realmente transmigrei para um mundo completamente novo, e mesmo assim ainda tenho que me preocupar com provas e notas, suspirou Lu Seng para si mesmo, sentindo o peso irônico da situação. Na minha vida passada era tudo sobre dominar matemática, física e química. Agora tenho que me preocupar com Bland Energy e assuntos marciais atuais. Acho que esse mundo não é tão diferente do anterior quanto eu imaginava. Mas quando ele olhou para os enormes painéis eletrônicos acima das ruas, viu a imagem impressionante de uma bela artista marcial, com a lâmina brilhando enquanto ela posava heroicamente sobre o enorme cadáver de uma besta derrotada. O noticiário passando abaixo da imagem dizia que a Legião número 3 havia repelido com sucesso uma enorme maré de bestas. Também mencionava que o requisito de Bland Energy para o exame oficial marcial deste ano havia aumentado em 0,1. Lu Seng ficou parado, totalmente absorvido pela realidade de alto risco exibida na tela. De repente, uma mulher de físico forte e atlético apareceu, carregando facilmente várias caixas industriais pesadas. Ela passou por ele e falou em tom firme, Ei, garoto, sai do caminho. Não fica parado sonhando no meio da rua. Lu Seng ficou um pouco surpreso, sentindo um leve incômodo com a forma direta dela. Essa garota é incrivelmente forte, pensou ele, olhando enquanto ela se afastava. Quanto tempo será que vai levar até eu ter um poder assim? Enquanto pensava nisso, o anoitecer começou a cair sobre o bairro de prédios antigos e desgastados onde ele morava. Uma série de suspiros cansados ecoava pelas paredes finas do pequeno apartamento, refletindo as dificuldades silenciosas de uma família trabalhadora. O ar estava cheio do cheiro medicinal forte de um emplastro sendo aplicado nas costas de Lu Hai. O pai de Lu Seng estava deitado de bruços no sofá, cerrando os dentes de desconforto. Ai! Yulfen, dá para ser um pouco mais gentil? Zhen Yulfen deu um sorriso cansado e apertou um pouco mais. Quase terminando, fica parado só mais um pouco. Lu Seng abriu a porta e entrou em casa, tirando os sapatos logo na entrada. Cheguei, anunciou. Zhen Yulfen levantou a cabeça e seu rosto se iluminou na hora. Ah, Seng voltou. Xiao Seng, você chegou na hora certa, disse sua mãe. Lu Hai se sentou, puxando a camisa de volta sobre as costas com remédios, e olhou para o filho. Está com fome, filho? Aqui, pega uma maçã enquanto espero o jantar, acrescentou Zhen Yulfen com carinho, entregando a fruta. Vou começar a cozinhar agora mesmo. Quando sua irmã, Lu Qing, voltar do treino, já vai estar tudo pronto. Lu Seng olhou para as costas do pai, cobertas de emplastros analgésicos, e sentiu uma pontada de culpa e tristeza. Pai, por que a gente não junta dinheiro para comprar um daqueles medidores de pressão de alta qualidade? Ouvi dizer que tem um modelo que estimula a Bland Energy e dilata os vasos, dizem que é ótimo para dor nas costas e nas articulações. Um amigo disse que o pai dele usa e é muito bom.
Lu Hai riu alto e levantou o braço, flexionando um bíceps ainda impressionante para o filho. Ei, o que é um arranhão para o seu velho aqui? É normal ter algumas dores na minha idade. Seu pai é feito de aço forjado, filho. Isso não é nada. Ah, lembrei de uma coisa. Eu tenho uma coisinha para você. Lu Hai pegou uma sacola e tirou 2 frascos elegantes de remédio, colocando-os com cuidado na mesa de madeira. Tiaram. Olha isso, o novo Blend Kiboostin Powder da Ren Shinta. Surpresa! Os olhos de Lu Seng se arregalaram de choque ao ver o suplemento caro. Zhen Yufeng soltou um suspiro, levando a mão à boca. Velho, não é aquele pó premium que anunciam na TV por 20 mil yuans a garrafa. Ela ficou tão animada que começou a bater nas costas de Lu Hai várias vezes de alegria. É mesmo verdadeiro? Você é incrível! Ouvi dizer que esse é o tônico mais eficaz para estudantes que estão se preparando para os exames. Lu Hai fez uma careta, mas continuou sorrindo. Haha, devagar com as costas. Tá doendo, tá doendo. Zhen Yufeng sorriu e acrescentou, por coincidência, consegui comprar alguns quilos extras de carne de porco no mercado hoje, o gerente até me deu desconto. Temos que preparar um banquete para o nosso jovem estrategista hoje à noite. Os 2 pais continuaram conversando animadamente sobre a refeição, completamente sem perceber Lu Seng, que estava parado nas sombras mordendo o lábio, tentando segurar a onda de emoção que ameaçava dominá-lo. Zhen Yufeng se virou novamente para ele. Ah, é verdade, Seng. Como está sua Blend Energy ultimamente? Já conseguiu passar da marca de 0,8? Sua irmã Lu Qing já está quase chegando a 0,9. Nós 2 estamos torcendo por você. Ao ouvir isso, Lu Seng voltou à realidade de repente. Lembrando da notícia sobre o padrão de admissão ter sido aumentado em 0,1, ele sentiu uma pressão imediata e ajustou rapidamente a mochila. Sentindo-se constrangido e pressionado pelas expectativas deles, ele deu uma desculpa rápida. Tá bom, eu entendi, vou me esforçar mais. Vou para o meu quarto estudar agora. Assim que entrou, Lu Seng jogou o casaco de lado, com a expressão endurecendo em pura determinação. Eu preciso treinar. Preciso ficar mais forte, e rápido. Lu Seng respirou fundo, tentando estabilizar a mente. Então começou os movimentos familiares da 14ª rodada do dia das 24 Forms of Foundation Martial Arts, com os músculos se tensionando pelo esforço. Enquanto passava pelas posturas, ele pensou, as 24 formas são o padrão universal neste mundo da Martial Union, praticadas por estudantes do mundo inteiro. Dizia-se que essas formas foram cuidadosamente sintetizadas pelos grandes mestres da Martial Union, combinando uma mistura sofisticada de yoga antigo, artes marciais tradicionais e artes suaves esquecidas para maximizar o potencial humano. Lu Seng tremeu levemente enquanto seus músculos contraíam e relaxavam no fluxo rítmico das formas. Esse exercício é o padrão ouro para iniciantes, pensou, respirando com dificuldade. Simplesmente não existe método melhor para construir uma base sólida no caminho marcial. Eu estou praticando atualmente a 13ª edição revisada, uma versão aperfeiçoada ao longo de 3 séculos de tentativa e erro. Este mundo foi forçado a evoluir de forma brutal quando as grandes fendas rasgaram pela primeira vez o tecido da realidade, surgindo como cicatrizes irregulares tanto no céu quanto na terra. Monstros rugindo, de proporções impossíveis, já fizeram o mundo inteiro tremer sob um céu permanentemente tingido de vermelho sangue. Enquanto avançava para a próxima postura, Lu Seng continuava refletindo sobre a história sombria da era em que agora vivia. Bestas mutantes e assustadoras surgiram dessas fendas dimensionais como uma inundação, praticamente reescrevendo as leis físicas do planeta. Diante da resistência absurda e dos poderes estranhos dessas criaturas, as poderosas armas modernas da tecnologia humana se tornaram apenas relíquias inúteis de uma era passada. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, a humanidade acabou despertando um poder primordial que estava selado no genoma humano há eras. Quando o velho mundo foi destruído, uma essência vermelha vibrante, a manifestação da Blend Energy, apareceu dentro dos sobreviventes.
Ao dominar posturas específicas e complexas que canalizavam esse fogo interior, as pessoas começaram a liberar poderes devastadores, fazendo a força individual alcançar níveis que desafiavam toda a ciência anterior. Assim, a humanidade entrou na difícil era das artes marciais. Mesmo assim, nessa guerra brutal contra os monstros, a raça humana ainda está em enorme desvantagem. Cidades estratégicas caem para as marés de bestas quase todos os dias, e o território da humanidade continua encolhendo diante de derrotas constantes. Os líderes daquela era desesperadora fizeram um chamado global, exigindo que aqueles nascidos nesse caos carregassem o peso da época para garantir a sobrevivência da humanidade. Todo cidadão era obrigado a praticar, cada pessoa deveria se tornar uma pequena chama na grande fogueira das artes marciais. Lu Seng acabou se apoiando no equipamento de treino, ofegante enquanto tentava recuperar o fôlego. Acabei de me forçar a completar 3 rodadas exaustivas do exercício básico, e mesmo assim minha Blind Energy não aumentou nada, pensou amargamente. Sua irmã mais nova, Lu King, já estava quase alcançando 0,9, mas o progresso dele tinha estagnado. Por causa daqueles pesadelos debilitantes, sua vitalidade até regrediu, e nenhum esforço parecia suficiente para recuperar o que foi perdido. Coberto de suor frio e respirando com dificuldade, Lu Seng sentiu um peso enorme no coração. Seus pais, Lu Hai e Zhen Yulfen, trabalhavam até a exaustão para comprar os tônicos que ele precisava, e o destino ainda lhe deu uma segunda vida ao transmigrar para esse mundo de artes marciais. Mesmo assim ele não conseguia mostrar resultados. A mandíbula de Lu Seng se apertou com uma determinação feroz enquanto ele murmurava para si mesmo como alguém obcecado. Se 3 rodadas não são suficientes para provocar mudança, então farei 4. Se 4 não bastarem, farei 5, 6, ou quantas forem necessárias. Eu preciso conseguir. Não posso ser um fardo. O cansaço finalmente o venceu, e quando ele abriu os olhos novamente, o mundo havia mudado. Ele não estava mais em seu quarto apertado, havia retornado àquele mundo estranho e destruído. Lu Seng se levantou devagar do chão frio, encarando ruínas intermináveis e restos espalhados de cadáveres. Voltei para cá de novo? Esse é o mesmo deserto dos meus pesadelos? Lu Seng beliscou a própria bochecha com toda a força, esperando que a dor o trouxesse de volta à realidade, mas a paisagem desolada continuou ali. Ele estava tão focado em tentar acordar que não percebeu uma sombra escura e irregular se aproximando por trás. O que está acontecendo? Será que eu dormi no meio do treino? Por que não consigo acordar? De repente, a sombra soltou um rugido gutural e se transformou em um enorme zumbi blindado. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha maligna enquanto ele abria a mandíbula, pronto para engolir Lu Seng inteiro. Completamente pego de surpresa pelo ataque repentino, Lu Seng não conseguiu reagir a tempo. Ele foi pressionado contra o chão cheio de destroços pelo peso enorme da criatura, tendo que usar toda a força do corpo para segurar os dentes imundos do monstro que tentavam mordê-lo. O monstro soltou outro rugido ensurdecedor, espalhando um hálito fétido sobre ele. A mente de Lu Seng se encheu de uma percepção gelada. É um zumbi, um morto-vivo de verdade. O pânico tomou conta enquanto aquelas mandíbulas se aproximavam de sua garganta. Droga! Passei tantas noites fugindo dos horrores desse sonho, e agora finalmente fui pego por um deles. Em um impulso desesperado de adrenalina, Lu Seng virou a cabeça bruscamente para o lado, fazendo o monstro perder o equilíbrio e cair no chão. Lu Seng se levantou rapidamente, cerrando os dentes enquanto uma raiva desafiadora substituía o medo inicial. Ele gritou para o ar cinzento, com a voz tremendo mais alta: Droga! Não ouse me subestimar! Com um grito rouco, Lu Seng desferiu um chute forte no abdômen do zumbi. Mesmo que seu treinamento de combate fosse fraco e ele fosse tecnicamente apenas um estudante inútil com Blind Energy de 0,7, o treinamento básico ainda havia fortalecido seu corpo muito além de uma pessoa comum. Neste mundo, ele ainda era considerado meio artista marcial. Lu Seng colocou toda a frustração e o terror naquele único golpe, conseguindo empurrar o pesado zumbi para trás. Aproveitando a pequena abertura, ele correu até uma pedra grande e irregular próxima e começou a lançar pedras contra a criatura com energia desesperada.
Movido por um instinto primitivo de sobrevivência, Lu Seng não parou. Ele continuou esmagando a criatura com pedras pesadas, golpe após golpe, até que o zumbi blindado parou de se mexer e ficou completamente imóvel na poeira, com a cabeça esmagada além de qualquer reconhecimento. Exausto, Lu Seng caiu sentado sobre o cadáver ainda quente do zumbi, com os pulmões queimando enquanto tentava recuperar o fôlego. Pouco depois ele se levantou, limpando a sujeira da testa enquanto analisava a luta. Parece que eu realmente acabei com ele. Mesmo para essas coisas, o cérebro continua sendo ponto fraco. Enquanto observava, alguns fios de energia sombria, da cor de carvão, começaram a subir do corpo destruído do monstro, serpenteando pelo ar e entrando direto no peito de Lu Seng. Ele recuou em puro pânico, sentindo o coração bater forte contra as costelas. Que diabos é isso? Sai de perto de mim! Mas os fios de energia não paravam, invadindo seu corpo e se fundindo com sua própria alma. Lu Seng só conseguiu segurar a cabeça e gritar enquanto uma enxurrada de memórias estranhas começava a surgir em sua mente. Ele viu uma praia ao longe, sentiu uma brisa do mar que parecia real, e ouviu a si mesmo, ou o homem que estava observando, conversando com um companheiro cujo rosto estava borrado. Quais são seus planos depois da formatura? Vou me alistar no time de defesa da base. Ouvi dizer que o treinamento lá é brutal e a taxa de mortes é alta. Não importa. Entrar para o time de defesa sempre foi meu sonho desde criança. De repente, a cena mudou violentamente. Um comandante severo e cheio de cicatrizes de batalha estava diante de uma fileira de recrutas, sua voz explodindo como um canhão. A partir deste momento, vocês são oficialmente membros da equipe de defesa da base 1359. Não esqueçam o propósito de vocês aqui. A memória respondeu com uma saudação rígida, soldado Y48549 se apresentando para serviço, comandante. A visão mudou novamente para um campo de treinamento duro. O método de respiração e as técnicas de fortalecimento do corpo que ensinei a vocês precisam ser dominadas, ecoou a voz do comandante. Seja comendo, dormindo ou até indo ao banheiro, vocês praticam. Cada gota de força que vocês conquistarem agora é mais uma chance de sobreviver à tempestade que está chegando. Sim, comandante. Então veio a última cena horrível, uma maré de monstros avançando contra o perímetro com força imparável. Os pesados portões de aço da base foram arrancados como se fossem feitos de papel. Bestas mutantes estavam por toda a parte, escalando as paredes, invadindo os dormitórios, com garras cobertas de sangue. O que são essas fumaças negras saindo das rachaduras? Pensou a memória em desespero. A visão terminou abruptamente com o som de ossos se quebrando e um último grito miserável. Lu Seng segurou o rosto, com a pele fria e pegajosa enquanto tentava se recuperar da invasão mental. Que visões foram essas? Eram as memórias daquele homem quando ainda estava vivo? Por que estou herdando as experiências de vida das coisas que eu mato? Que fenômeno assustador é esse? Enquanto ele processava isso, uma leve energia azul de Ki começou a irradiar da pele de Lu Seng, vibrando com um novo poder. De repente, seus cabelos se arrepiaram quando ele sentiu outro monstro correndo em direção ao seu ponto cego por trás. Ele ainda não conseguia ver, mas sentia o ar sendo deslocado e a intenção assassina. Antes mesmo de pensar, seu corpo se moveu por instinto, guiado pela memória muscular de um soldado experiente. Um feixe assustador de luz, um ataque concentrado de Ki, cortou a escuridão, e a cabeça do segundo monstro voou pelos ares antes mesmo de conseguir soltar um grito. Lu Seng ficou parado ali, com o coração frio e cheio de uma intenção assassina afiada que parecia atravessar os restos do monstro que ele tinha acabado de executar com tanta precisão. Quando a adrenalina da luta começou a desaparecer, Lu Seng olhou para a cabeça decepada no chão rachado, com as mãos tremendo. O que foi isso? Eu realmente fiz isso agora? Como consegui me mover como um assassino profissional? Como diabos eu fiquei tão forte de repente? É como se as habilidades daquele soldado agora fossem minhas. Quase imediatamente, o mesmo poder da cor de carvão do segundo monstro começou a fluir para o corpo de Lu Seng, como um fluxo quente e revigorante.
A energia está se fundindo comigo de novo, definitivamente vem dos zumbis. Os olhos de Lucende brilharam enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Matar esses mortos-vivos não só me dá acesso às memórias da vida passada deles, também transfere diretamente a experiência de combate e a força física deles para mim. Lucende continuou olhando para as próprias palmas das mãos, completamente incrédulo. A habilidade de absorver em segundos todo o treinamento e experiência de vida de outra pessoa era algo que simplesmente desafiava qualquer lógica. Essa habilidade não é totalmente apelona? É literalmente um código de trapaça. Depois de respirar fundo, ainda tremendo, ele soltou um longo suspiro de alívio. Cara, se tudo isso realmente funcionar no mundo real e não for só um sonho estranho, vai ser incrível. Lucende se levantou e começou a observar cuidadosamente o horizonte daquela terra vazia e silenciosa. Chamar isso de sonho parece errado. As texturas, os cheiros, o peso do ar, tudo aqui parece real demais para ser apenas uma ilusão. De repente, a cabeça cortada do primeiro zumbi liberou uma segunda onda de informações ainda mais forte. Os olhos de Lucende se arregalaram, com uma luz azul brilhando em suas pupilas. Uma verdadeira biblioteca de dados de combate inundou sua consciência, aparecendo como milhares de palavras e diagramas detalhando técnicas de respiração da base 1359. Depois de alguns minutos de intensa pressão mental, ele franziu a testa enquanto o cérebro tentava organizar aquela enorme quantidade de informações. A base 1359 mencionada nas memórias daquele soldado era um lugar real na história deste mundo, percebeu. Parece que preciso encontrar as ruínas dessa base. Se eu descobrir onde ela ficava, talvez finalmente entenda a verdade sobre esse deserto e por que estou sendo trazido para cá. Com um objetivo em mente, Lucende começou a testar seus movimentos, alongando os membros recém-fortalecidos. Essa segunda absorção foi mais suave, menos violenta que a primeira. Talvez, se eu quiser maximizar esse poder herdado, eu precise caçar especificamente zumbis do tipo combatente. As memórias e técnicas dele serão muito mais valiosas para meu crescimento. De repente, o céu começou a se distorcer como se fosse uma pintura molhada, e um enorme redemoinho de nuvens escuras apareceu bem acima dele. Lucende ficou parado, olhando para o fenômeno celestial em choque. Que diabos está acontecendo agora? A visão de Lucende começou a girar violentamente, e o mundo parecia inclinar sob seus pés. Ele perdeu o equilíbrio, segurando a cabeça enquanto uma dor aguda atravessava seu crânio, ameaçando rasgar sua consciência. Ele bateu a palma da mão com força contra o chão duro do quarto, fazendo um estrondo, enquanto os últimos pedaços do mundo do sonho se despedaçavam completamente. Lucende ficou sentado ali, com as roupas grudadas no corpo, completamente encharcado de suor frio enquanto tentava recuperar o controle. Seu peito subia e descia a cada respiração pesada, com a adrenalina ainda correndo pelas veias. Então, finalmente acordei, sussurrou para o quarto vazio com a voz rouca. Nesse momento, batidas ritmadas ecoaram na porta, seguidas por uma voz familiar do corredor. Lucende, o jantar está pronto. Sai daí e vem comer. Quanto tempo você pretende ficar trancado no quarto como um ermitão? Com um suspiro cansado, Lucende se levantou e abriu a porta. Do outro lado estava uma garota jovem e bonita, sua única irmã mais nova, Lu King. Ela jogou o cabelo longo para trás com elegância e fez um bico irritado. Não me diga que você estava tentando treinar aí dentro. Na verdade, parece mais que você passou o dia inteiro dormindo de novo. O mais provável é que você só estava tirando um cochilo, desperdiçando tempo precioso enquanto o resto de nós está aqui fora sendo produtivo. Enquanto falava, Lu King mantinha aquele bico exagerado, com os olhos cheios de desconfiança de irmã. Lucende só conseguiu dar uma risada sem graça. Ele abriu a porta totalmente, revelando seu estado físico bagunçado, o corpo inteiro coberto de suor, a camisa fina grudada no corpo e quase transparente, destacando inesperadamente os músculos definidos de seu abdômen. Lucende tentou se explicar rapidamente. Eu não queria, mas acabei pegando no sono enquanto descansava um pouco.
Os olhos de Lu Qing se arregalaram de surpresa, ficando alguns segundos presos na mudança impressionante do físico dele, antes de balançar a cabeça para voltar à realidade. A garota virou nos calcanhares para ir embora, mas jogou um último aviso por cima do ombro. Já que você finalmente acordou, anda logo e vem para a mesa. Não faça o pai e a mãe esperarem mais. Quando já estava um pouco distante no corredor, Lu Qing sentiu o rosto esquentar de repente. Ela mordeu o lábio, confusa. Desde quando o corpo do meu irmão ficou tão musculoso? Parece até outra pessoa por baixo dessas roupas largas. Acho que ele realmente tem se esforçado em segredo esse tempo todo, mesmo que não queira admitir, pensou em voz baixa. Observando a irmã se afastar, Lu Seng respondeu com voz cansada, tô indo. Já vou. Enquanto se preparava para se juntar à família, várias memórias da infância com a irmã começaram a surgir em sua mente. Quando eram pequenos, Lu Qing era extremamente grudada nele, sempre o seguindo como uma sombra. Mas tudo mudou quando ela entrou na academia marcial. Depois que os primeiros resultados oficiais dela foram divulgados, sua atitude antes carinhosa se transformou na postura distante e um pouco arrogante que ela tem hoje. Na verdade, essa mudança fazia certo sentido no mundo em que viviam. Afinal, o índice de Bland Energy dela já tinha ultrapassado 1,0, e seu índice de poder de combate era tão impressionante que ela praticamente tinha vaga garantida nas melhores escolas marciais da região. Em outras palavras, Lu Qing era uma prodígio, uma verdadeira gênia. Comparado a ela, Lu Seng era apenas o irmão mais velho e inútil, vivendo na sombra da irmã talentosa. Enquanto trocava a camisa encharcada por outra seca, Lu Seng viu seu reflexo no espelho e ficou completamente parado. Quando foi que eu desenvolvi músculos assim? Murmurou, passando a mão tremendo pelo torso definido. Ele girou os pulsos e testou seus movimentos, sentindo uma força densa e estranha percorrer seus membros. Apesar de ter acabado de acordar de um pesadelo terrível, ele não sentia cansaço nenhum, pelo contrário, estava cheio de energia. Ele lançou alguns socos no ar para testar a coordenação. Não era só físico, as memórias que tinha absorvido dos zumbis ainda estavam claras em sua mente. Impulsionado por um impulso repentino, Lu Seng avançou e acertou a parede com um golpe forte. Cada ataque carregava um peso assustador, e seus movimentos eram incrivelmente fluidos. Ele percebeu com surpresa que até técnicas profissionais de combate tinham sido assimiladas instintivamente. Lu Seng ficou parado, chocado com o guerreiro que estava se tornando. Minha força física aumentou claramente além do que seria possível para um simples estudante, percebeu. Será que é verdade mesmo? Será que posso realmente treinar meu corpo e ganhar força real dentro de um sonho? Lu Hai levantou o olhar da mesa quando o filho entrou na sala de jantar, abrindo um sorriso caloroso. Ah, aí está ele! Vem, senta e come enquanto a comida ainda está quente. Nesse momento Zen Yufeng saiu da cozinha carregando uma tigela fumegante de sopa perfumada. Toma um pouco disso primeiro para acalmar o estômago, disse com carinho, colocando na mesa antes de se sentar. Lu Seng sentou, ainda pensando nas implicações de sua descoberta. A ideia de ficar mais forte enquanto dormia era simplesmente milagrosa. Assim que se sentou à mesa, uma fome feroz tomou conta de seu corpo. Lu Seng começou a comer com uma voracidade que nunca tinha sentido antes, devorando arroz e carne em grandes bocadas. Ele ficou impressionado com o sabor da comida, elogiando silenciosamente a habilidade culinária da mãe. Isso é incrível, o jantar de hoje está melhor do que qualquer coisa que já comi na vida. A comida era tão satisfatória que parecia impossível parar. Quando percebeu, sua tigela já estava vazia. Lu Seng olhou para a mãe e falou rapidamente, Mãe, posso pegar mais uma tigela? Talvez até duas. Toda a família parou de comer ao mesmo tempo e ficou olhando para ele em silêncio, completamente surpresa. Um silêncio pesado tomou conta da mesa. Lu Seng ficou imóvel, percebendo a mudança no clima, e soltou uma risada nervosa. Ah, desculpa. Só então ele percebeu a pilha de tigelas vazias já empilhadas ao lado dele. Ele recuou a mão, com alguns grãos de arroz ainda no canto da boca, e murmurou, na verdade, deixa pra lá. Acho que agora estou cheio.
Pensou confuso. O que está acontecendo comigo? Desde quando eu tenho o apetite de um monstro? Lu Hai nem hesitou, pegando a tigela vazia da mão do filho com uma risada. Do que você está falando? Essa família é tão pobre assim para deixar você passar fome na própria mesa? Então virou para a cozinha e gritou com orgulho. Yufen, faz mais uma panela de arroz agora. E prepara alguns pratos a mais também. Zhen Yufen suspirou levemente, mas seus olhos estavam cheios de carinho. Tá bom, já vou. Fico feliz que ele esteja com apetite, respondeu sorrindo. Lu Hai voltou-se para Lu Seng e bateu forte em seu ombro. É assim mesmo para um garoto da sua idade. Você come sem parar e cresce antes mesmo de perceber. Amanhã vou comprar alguns suplementos marciais de qualidade. Não podemos desperdiçar esse crescimento, é a hora perfeita para aumentar sua Bland Energy. Do outro lado da mesa, Lu Qing soltou uma risadinha provocadora. Mesmo que ele coma mais, que diferença isso faria? Ele já tem 18 anos, e lembro que no último teste a Bland Energy dele era só 0,8. Talento marcial de verdade não é como peso corporal, você não ganha só porque jantou bastante. A expressão de Lu Hai azedou um pouco com o comentário afiado dela. King, não fique zombando do seu irmão. Qualquer melhora já é um bom sinal. Primeiro vem o caminho marcial básico, depois os estágios avançados, quem sabe ele não vira um herói mundial um dia. Lu Qing apenas ignorou e voltou a comer. Enquanto pai e filha continuavam a pequena discussão, Lu Seng olhava para as próprias mãos, perdido em pensamentos. Talvez seja verdade, talvez minha Bland Energy realmente tenha aumentado naquele pesadelo. Preciso descobrir se isso é uma ilusão ou realidade. Tenho que ir ao ginásio marcial hoje à noite e fazer um teste oficial. Mais tarde naquela noite, sob as luzes da cidade, Lu Seng estava diante da entrada moderna e imponente do centro marcial local, olhando informações no celular antes de erguer os olhos para o grande letreiro iluminado, Ongguan Martial Arts Gym. O lugar pertencia a Nyongguan, um mestre especializado em um estilo de boxe herdado de família. Ele era um artista marcial de nível B que já havia ficado entre os 10 melhores na 23ª Conferência Marcial da cidade de Bai. De acordo com as regras da Martial Arts Alliance Global, o requisito para um artista marcial de primeiro grau era Bland Energy de 1,5 e índice de combate de 150. Para o segundo grau, o requisito subia drasticamente para Bland Energy de 15 e índice de combate de 1.500. A diferença do primeiro para o segundo grau era 10 vezes maior, um nível normalmente reservado para treinadores profissionais e guardas de elite. Para chegar ao terceiro grau, eram necessários 100 de Bland Energy e mais de 10.000 de poder de combate. Já para o quarto grau, a Bland Energy precisava passar de 200, com poder de combate entre 100.000 e 1 milhão. Lu Seng sentiu um arrepio de admiração. Bland Energy de 200. Isso é quase 300 vezes o meu nível atual. A diferença entre os níveis não é só habilidade, é praticamente outra forma de existência. Artistas marciais de alto nível são os verdadeiros super-heróis desta era. Então ele olhou para um panfleto colado na parede de vidro da academia. Os preços absurdos das aulas particulares no panfleto deixavam claro que aquilo era destinado apenas aos filhos da elite. Enquanto entrava no lobby brilhante, Lu Seng pensou, se Lu Qing quisesse estudar aqui, nossos pais provavelmente dariam um jeito de pagar. Mas para mim? Melhor esquecer. Além disso, com a habilidade de absorver a essência dos mortos-vivos em seus sonhos, talvez nem precisasse dessas aulas tradicionais. A recepcionista o viu entrar e abriu um sorriso profissional. Olá! Bem-vindo ao Ongguan Martial Arts Gym. Você veio se inscrever no nosso treinamento intensivo de aprimoramento marcial, jovem. Lu Seng coçou a parte de trás da cabeça, meio sem jeito. Ah, não, obrigado. Na verdade, só vim usar os equipamentos de teste para verificar minha Bland Energy e meu índice de poder de combate. Um rápido olhar avaliador passou pelos olhos da recepcionista. Percebendo que ele não tinha treinador particular nem equipamentos caros, ela concluiu que ele provavelmente não vinha de uma família rica. Mesmo assim,
continuou educada e apontou para as instalações no fundo da academia. Claro. Siga pelo corredor principal até a sala 8 do lado B. Lá você encontrará as máquinas automáticas de teste. Gostaria que eu o acompanhasse para ajudar na configuração inicial. Lu Seng olhou para o corredor e respondeu com um sorriso educado. Eu já conheço o sistema, então devo conseguir sozinho. Muito obrigado. Assim que entrou na privacidade da sala de testes, Lu Seng começou uma série de exercícios de aquecimento sérios e cuidadosos para garantir que seu corpo estivesse totalmente preparado para a variação, com o coração batendo de expectativa. Primeiro de tudo, o teste de Bland Energy. Lu Seng se aproximou do pedestal central e colocou a palma da mão com firmeza sobre a esfera de cristal fria. A esfera imediatamente começou a brilhar com uma luz azul vibrante e pulsante enquanto os sensores internos avançados processavam seus dados biológicos. O painel digital do sistema se acendeu, exibindo o cálculo final. Bland Energy Points, 0.963 Rank, Martial Art Step Apprentice. O rosto de Lu Seng se iluminou com um sorriso de pura euforia. 0.963. Funcionou mesmo. Realmente aumentou. Em apenas uma hora de sono, seu índice tinha subido incríveis 0.163. Aquilo era cultivo real e rápido. Ele mordeu o lábio, tentando conter a alegria que estava explodindo dentro dele. Já estou diminuindo a diferença entre mim e Lu King, pensou, com os olhos cheios de esperança. Ela é considerada um gênio, então se eu mantiver esse ritmo, talvez eu consiga alcançar níveis lendários no caminho marcial. Com o foco renovado, ele olhou para o outro lado da sala. Agora, e o meu índice de poder de combate? Parado diante do pesado aparelho de teste humanoide, um pensamento preocupado passou pela mente de Lu Seng. Será que essa máquina aguenta o que vem aí? O problema era que a enorme quantidade de técnicas de combate e experiências mortais que ele absorveu dos zumbis parecia gravada em sua própria alma, pronta para ser liberada. Pensando nisso, Lu Seng fechou os olhos e entrou em uma postura de combate perfeita, seus pés se movendo pelo chão com uma precisão instintiva, quase predatória, que ele nunca tinha tido antes. Ele concentrou toda a sua energia em um único soco explosivo direcionado ao centro da máquina de teste. O aparelho inteiro tremeu violentamente, soltou um som metálico baixo de protesto e depois ficou em silêncio enquanto os sensores calculavam a força absurda do impacto. O painel holográfico apareceu diante dele mostrando um índice de poder de combate impressionante, 113. Lu Seng ficou parado, com a boca aberta, olhando para os números. Um salto de poder tão grande ultrapassava até os limites mais otimistas de crescimento da Bland Energy. A realização o atingiu como uma onda gigante, aquilo não era mais uma alucinação vívida. Ele realmente tinha o potencial para se tornar um verdadeiro artista marcial, e uma onda de excitação tomou conta dele. Apenas uma hora de sono agitado tinha causado um aumento monstruoso tanto em sua vitalidade interna quanto em sua eficiência de combate. Sua mente começou a fazer contas. Se uma hora naquele pesadelo podia fazer isso, o que 8 ou 9 horas fariam? Se ele conseguisse aguentar 10 horas naquele inferno, poderia passar por uma transformação física completa em uma única noite. Mas quando finalmente chegou a hora de descansar, seus olhos continuavam bem abertos, e seu sistema nervoso estava agitado demais para dormir. Frustrado com a insônia repentina, ele acabou descontando a energia inquieta socando e chutando o cobertor. Nem consigo me forçar a ficar sonolento agora, murmurou para o teto, percebendo com ironia que estudar seus livros mais chatos ainda era o melhor sedativo que conhecia. Seu relógio biológico estava totalmente bagunçado, tão caótico quanto o de um gamer que passa uma semana inteira sem dormir direito. Lu Seng soltou um suspiro pesado e acendeu a luz, iluminando o pequeno quarto. O relógio digital na mesa marcava apenas 21 horas, cedo demais para conseguir dormir. Tudo bem, decidiu. Se não consigo dormir, então vou treinar mais. Ele pensou que o cansaço extremo acabaria trazendo um sono profundo. E como sua Bland Energy tinha aumentado tanto, era o momento perfeito para consolidar esse progresso. Lu Seng entrou em uma postura disciplinada para iniciar os exercícios básicos. Mas quando começou o primeiro movimento, ele parou de repente. O que é esse movimento?
Por que meu corpo quer girar nessa direção específica? Pensou. A postura era estranha para seu treinamento anterior, mas parecia muito mais eficiente e poderosa do que qualquer coisa que ele tinha aprendido na escola. Lu Seng tentou iniciar outro conjunto de técnicas de punho, mas algo estava errado. As 24 formas deveriam estar gravadas em sua memória muscular desde a infância, mas ele se confundia, com os braços cortando o ar em trajetórias estranhas e mortais. Então, as memórias fragmentadas dos zumbis do mundo futuro começaram a reaparecer. O cenário mental mudou para um campo de treinamento militar frio. Lu Seng percebeu com choque que estava imitando o treinamento físico do soldado de seu pesadelo. Enquanto isso, no prédio silencioso do apartamento, quase todas as luzes já estavam apagadas. Apenas uma figura jovem ainda estava ativa no escuro, movendo os braços com intensidade rítmica. Isso é incrível, sussurrou Lu Seng, sentindo um enorme alívio. Ao se concentrar, percebeu que estava absorvendo mais de 200 variações de combate avançadas, uma biblioteca de movimentos muito superior ao que tinha antes. Quando ele lançou um golpe de palma concentrado, um brilho azulado sutil de selar que percorreu sua pele. Lu Seng conseguia perceber isso com clareza impressionante. Não era só uma sensação, ele sentia uma onda de poder vibrando pelos ossos e músculos a cada movimento. Depois de um tempo, Lu Seng parou, ofegante, limpando o suor da testa. Isso não está certo, percebeu, com o coração batendo forte. Não foram apenas minhas habilidades físicas ou minha força bruta que mudaram. É o método de respiração, percebeu de repente. As memórias estrangeiras voltaram junto com vozes que explicavam a ligação entre respiração e treinamento físico. Era uma filosofia de imersão total, aproveitar cada momento, até enquanto come ou descansa, para refinar a energia interna. A eficiência era absurda. Alguns movimentos dessa técnica futura deram mais progresso do que um ano inteiro de treinamento comum. Na verdade, superavam vários anos de esforço. Finalmente ele tinha certeza. O verdadeiro tesouro estava escondido no sonho. Lu Seng fechou os olhos e juntou as palmas das mãos, circulando seu selar Qi pelos meridianos recém-abertos. A energia começou a se condensar em um núcleo giratório dentro de seu corpo. Mas o silêncio da sala foi quebrado quando seu estômago roncou alto. Lu Seng segurou a barriga e caiu de joelhos, com o rosto cheio de dor. Estou com muita fome. Como posso estar com tanta fome? Era uma sensação profunda e constante que o deixava instantaneamente exausto. Ao lembrar do jantar, começou até a salivar pensando na carne de porco. Então percebeu, quanto mais sua blood energy aumentava, mais seu metabolismo exigia. Comida comum já não conseguia fornecer a nutrição que seu corpo precisava. Lu Seng pensou em apenas uma solução: suplementos marciais. Ele tremia de fome, mas sabia que a renda da família não poderia sustentar esses produtos caros. Se eu não alimentar esse poder, meu progresso vai parar, pensou. Ele olhou ao redor do quarto até lembrar de uma política da escola. Vou ter que ganhar dinheiro sozinho para comprar esses suplementos, decidiu. Ele lembrava que a escola oferecia boas recompensas financeiras para alunos com desempenho excelente no final do semestre. A bolsa nível Adabai Academy valia 10.000 yuans. Para conseguir esse prêmio, o olhar de Lu Seng ficou frio e determinado. Preciso mostrar um nível de força e talento impossível de ignorar. Na manhã seguinte, a arena de treinamento da escola estava cheia de expectativa. No vestiário, Lu Seng e os outros alunos estavam trocando de roupa para a aula de combate. Liu Qimin fechou o zíper do casaco de treino acolchoado, com seu humor animado de sempre enquanto tentava puxar conversa. Não é estranho? Normalmente hoje a gente teria aula teórica com o monitor da turma, mas parece que faz uma eternidade desde a última aula prática de combate. Quando ele virou para continuar falando, Liu Qimin parou de repente e ficou olhando para Lu Seng em choque. Espera! Lu Seng? Desde quando você ficou com músculos assim? Liu Qimin até estendeu a mão para tocar o braço dele, como se quisesse confirmar se era real, mas Lu Seng se afastou e colocou a camisa rapidamente. Liu Qimin não se ofendeu, na verdade parecia admirado. Cara, faz só alguns dias que eu te vi,
mas você parece mais alto e muito mais largo. Quase não te reconheci. Esse peitoral está absurdo. Lu Seng respondeu com calma. Só tenho passado mais tempo treinando. Depois arrumou o cabelo longo que caía sobre os olhos. Meu cabelo está grande demais, preciso cortar. Liu Qimin riu. Claro, aposto que é porque você quer impressionar alguém na aula de combate. Você só quer uma desculpa para chamar a atenção das garotas, né? Eu já entendi seus pensamentos vaidosos faz tempo. Lu Seng suspirou. Falando isso justamente você, que vai morrer solteiro. Melhor se preocupar com seu treino. Os dois saíram do vestiário juntos. Mas Lu Seng ainda pensava no que o amigo disse. Como eu mostro isso? Talvez essa aula prática seja a oportunidade perfeita. No grande salão de artes marciais, o instrutor de combate Zhong Zhengo estava de braços cruzados, impondo silêncio imediato entre os alunos. A aula de hoje será focada na aplicação prática das técnicas básicas que venho ensinando a vocês nos últimos meses, anunciou Zhong Zhengo. Liu Qimin se inclinou e cochichou. Ouvi dizer que o instrutor Zhong é um verdadeiro artista marcial de Tier 2. Ele lutou na linha de frente contra bestas alienígenas. Olha as cicatrizes nos braços dele. Isso é experiência real. Lu Seng estreitou os olhos observando o instrutor. Um artista marcial Tier 2? Para seus sentidos refinados, o estilo de luta de Zhong Zhengo parecia simples demais. Comparado às técnicas avançadas que ele absorveu nos sonhos, aquilo parecia até bruto. Nesse momento, Zhong Zhengo começou a demonstrar alguns movimentos. Com uma explosão de velocidade, lançou uma sequência de chutes elegantes e poderosos que cortaram o ar com um assobio. Ele voltou para a postura neutra perfeita. Esses são os fundamentos que vocês devem alcançar. Então olhou para os alunos e chamou, Yang Yifei, vem aqui. Quero que lute comigo para demonstrar. A turma começou a cochichar enquanto Yang Yifei caminhava até o centro. Sim, instrutor. Uau, Yang Yifei é tão bonito e forte, sussurrou uma aluna apaixonada. A amiga concordou. Sim, ele é o melhor da turma e ainda é um galã. Eu daria qualquer coisa para treinar com ele. Enquanto a empolgação aumentava, alguém brincou. Quer lutar com ele mesmo? Aposto que suas intenções não têm nada a ver com artes marciais. Cala a boca. Não é isso. Do lado, Liu Qimin bufou. Típico. Sempre ele, pegando todas as chances de se exibir. Cadê a justiça? Ele sempre teve os melhores suplementos de Bland Energy e tônicos de Qi. No último teste dele, em fevereiro, os números já eram absurdos. Os professores também são parciais, só ajudam os gênios. E o resto da gente? Enquanto Liu Qimin reclamava, Yang Yifei já demonstrava uma série de chutes poderosos no centro. Observando aquilo, Lu Seng pensou, ele está certo. Se fosse eu de uma semana atrás, estaria reclamando do destino também. Os olhos de Lu Seng ficaram firmes. Mas agora é diferente. A partir de hoje, eu vou conquistar o que quero. Na frente, a demonstração continuava, terminando com um poderoso golpe de palma do instrutor. Zhong Zhengo ajeitou o uniforme e assentiu. Muito bom. Sua técnica é sólida, embora seu centro de gravidade mude um pouco durante a transição. Yang Yifei respondeu com humildade aparente. Obrigado, instrutor. Por fora ele parecia perfeito, mas por dentro pensava com desprezo. Corrigir minha técnica? Um artista marcial Tier 2? Você nem chega perto dos tutores que meu pai paga. Agora então, alguém quer subir aqui e lutar contra Yang Yifei? Silêncio. Ninguém se mexeu. Liu Qimin bufou. Quem seria louco de fazer isso? Lutar com ele é só ajudar ele a parecer mais forte. Vendo a hesitação, Zhong Zhengo franziu a testa. Toda vez que falo de combate real vocês se escondem. A escola dá recursos para vocês fortalecerem a Bland Energy, mas só os corajosos encontram um verdadeiro caminho marcial. Enquanto observava os alunos, seus olhos encontraram o olhar frio de Lu Seng.
Zhong Zhengo ficou momentaneamente paralisado. Aquele olhar parecia o de alguém que já tinha passado por inúmeras batalhas. Era o olhar de um predador experiente. Confiando no instinto, Zhong Zhengo chamou: Lu Seng, vem aqui e lute contra Yang Yifei. Lu Seng se levantou com calma assustadora. Sim, instrutor. Ao lado dele, Liu Qiming segurou seu braço preocupado. Seng, desiste. Se você se machucar agora antes dos exames, acabou. Lu Seng apenas esticou o braço, com os músculos firmes sob a pele, mostrando confiança. Relaxa, Qiming. Não precisa se preocupar comigo. Zhong Zhengo entrou na arena. O limite será de 10 minutos. Segurança é prioridade. Nada de golpes letais. Lembrem dos pontos táticos que demonstrei. Yang Yifei ficou parado com postura elegante, mas estava incomodado com a aura silenciosa de Lu Seng. O aviso final do professor ecoou pelo salão de treino. Isto é apenas troca de técnicas, não uma luta até a morte. Vocês devem saber exatamente quando parar. Zhong Zhengo observou Lu Seng atentamente enquanto ele subia na plataforma elevada, avaliando silenciosamente cada movimento do garoto. O que mais chamou sua atenção foi a total ausência de medo, uma calma que parecia totalmente fora do normal para um estudante do ensino médio. Como ele tinha deixado passar por tanto tempo um talento assim? Curioso, Zhong Zhengo finalmente perguntou: Lu Seng, me lembre uma coisa. Qual foi seu resultado oficial de Bland Energy no último teste? Lu Seng respondeu sem hesitar. No último teste? Foi 0,82. Zhong Zhengo franziu a testa ao ouvir o número. 0,8? Isso parece baixo demais para alguém com essa presença, pensou, questionando até seus próprios instintos de combate. Sacudindo a dúvida, ele deu o sinal para começar. Vamos começar. Controlem a força. O objetivo é troca de técnicas, não destruição. Entenderam? Zhong Zhengo falou alto. Preparem-se, e comecem. Yang Yifei assumiu uma postura relaxada e provocadora, erguendo uma mão enquanto falava com arrogância. Pronto, colega Lu? Espero que tenha prestado atenção na explicação. Quando cair no chão, tente relaxar o corpo, senão pode quebrar algum osso. E proteja a cabeça, é seu ponto mais fraco. Diante da provocação, Lu Seng apenas entrou em uma postura de combate firme e equilibrada. Obrigado pelo conselho, colega Yang. Vou lembrar disso, respondeu Lu Seng calmamente. Estou pronto. Pode começar. No instante seguinte, um soco veio cortando o ar em sua direção. Para quem assistia de fora, parecia que Lu Seng estava congelado, como se nem tivesse percebido o golpe. Um sorriso de triunfo apareceu no rosto de Yang Yifei enquanto seu punho se aproximava. Pobre Lu Seng, você sabe qual é o verdadeiro segredo do combate, pensou com desprezo. É dominar totalmente o espaço entre nós, prever seus movimentos, escolher a melhor estratégia e manter um ritmo que torna sua derrota inevitável. E estratégia não significa nada quando você não tem Bland Energy, velocidade ou força para executar, pensou Yang Yifei, colocando toda sua força no golpe final. Seus olhos brilharam friamente. A diferença entre vitória e derrota é simples. Os fortes dominam. Os fracos sofrem. Lixo como você merece perder de forma humilhante. O punho de Yang Yifei cortou o ar. Mas não atingiu nada. O quê? Seus olhos se arregalaram. Num instante, Lu Seng abaixou o centro de gravidade e deslizou para o lado com uma fluidez quase fantasmagórica, fazendo o golpe passar acima de sua cabeça. Enquanto Yang Yifei ainda estava chocado com o erro, um contra-ataque saiu da sombra de Lu Seng como um relâmpago. O gênio da turma nem teve tempo de reagir. No momento seguinte, o punho pesado de Lu Seng acertou em cheio sua mandíbula. O impacto foi tão forte que Yang Yifei literalmente saiu do chão, sendo lançado para trás mais de 10 metros pelo tatame. Um silêncio absoluto tomou conta do ginásio. Os alunos ficaram paralisados. Zhong Zhengo foi o primeiro a reagir, correndo para segurar o corpo inconsciente de Yang Yifei antes que ele batesse no chão.
Ele olhou para o garoto, completamente chocado. Os outros estudantes apenas olhavam com olhos arregalados, incapazes de acreditar no que tinham acabado de ver. No centro da arena, apenas Lu Seng continuava de pé, imóvel como uma montanha. O silêncio logo virou um burburinho. Lu Seng fez isso. Com um único soco. Ele derrotou Yi Guifei com um golpe só. Lu Seng estava parado com uma expressão distante, como se sua mente ainda estivesse dividida entre o ginásio e as memórias do mundo destruído. Yang Yifei continuava inconsciente. Os alunos começaram a se levantar, gritando em choque. Ninguém conseguia acreditar que o talento número 1 da classe tinha sido derrotado tão facilmente. Zhong Zhengo finalmente gritou: "O que vocês estão olhando? Não fiquem parados! Alguém traga uma maca e levem ele para a enfermaria imediatamente." Um aluno correu desesperado para chamar a enfermeira. Poucos minutos depois, Yang Yifei recebeu um curativo básico e foi levado de ambulância para um exame mais detalhado. Lu Seng se aproximou do instrutor, com expressão preocupada. "Instrutor Zhong." Zhong Zhengo se virou e o observou. "Instrutor, eu sinto muito. Eu realmente não quis fazer isso. Eu ainda não consigo controlar bem minha força." Zhong Zhengo olhou para ele por alguns segundos, tentando encontrar algum sinal de maldade, mas viu apenas sinceridade. Ele colocou a mão no ombro de Lu Seng. "Escute, Lu Seng. Em combate real, ferimentos são normais. Fique tranquilo, ele vai ficar bem. Agora venha comigo para o meu escritório. Precisamos conversar." "Sim, senhor", respondeu Lu Seng. Ele se virou para Liu Qimin e acenou rapidamente. "Vou até a sala dos professores. Depois a gente se fala. E cobre minha presença na chamada." Depois que ele saiu, Liu Qimin ficou parado, de boca aberta. Atrás dele, a turma estava em caos. Que diabos foi isso? Lu Seng tomou algum remédio secreto? Como alguém vai de 0 a derrotar o aluno mais forte da escola assim? Liu Qimin ficou parado olhando para as costas de Lu Seng enquanto ele se afastava. Baixinho, ele murmurou: "Lu Seng." Lu Seng caminhou atrás do instrutor pelos corredores silenciosos até chegarem ao escritório. Assim que entrou na sala, seus olhos foram atraídos por um pequeno bonsai cuidadosamente podado em um canto. Ele observou por um momento. "Uau, eu não sabia que o senhor gostava de bonsai, instrutor Zhong." Zhong Zhengo riu levemente enquanto se sentava atrás da mesa. "Todo mundo precisa de um hobby. Além disso, cada pessoa tem seus segredos, não é? Especialmente você, Lu Seng, um aluno com Bland Energy registrada de apenas 0.8. O olhar de Zhong Zhengo ficou sério e cheio de suspeita. Lu Seng permaneceu calmo. "Instrutor, é verdade. O resultado oficial mais recente foi 0.82. Zhong Zhengo estreitou os olhos. "Preciso perguntar uma coisa. Você usou algum medicamento proibido para aumentar a Bland Energy?" A escola e a Martial Union têm tolerância zero para isso. Essas substâncias destroem o corpo e acabam com o futuro marcial de qualquer um. Lu Seng ficou surpreso. "Remédios proibidos? Claro que não. Eu juro que nunca usei nada disso." Zhong Zhengo abriu um armário e tirou um aparelho portátil de teste. "Bom. Então você não terá problema em fazer outro teste agora. Se tiver usado estimulantes, o resultado vai mostrar anomalias." Lu Seng assentiu tranquilamente. "Sem problema." Lu Seng colocou a palma da mão no scanner. Zhong Zhengo observava a tela com atenção total.